Bem, amigos, é isso. Estamos aqui mais uma vez, agora eu de óculos, para falar, para fazer um dos vídeos comentando sobre o Sampaio, mas não especificamente do Sampaio, mas futebol maranhense, Campeonato Maranhense. E nesse vídeo eu vou fazer duas abordagens. Primeiro, sobre a questão dos jogos adiados, que eu acho importante citar, e o panorama geral do campeonato. Então, para sair um pouco apenas da visão do Sampaio e passar para mim, né? Passar por mim o panorama geral sobre o que está sendo o Campeonato Maranhense, sobre, claramente, a minha visão, sobre a minha opinião. Então, vai ser nesse pique, você tem o direito de concordar, de discordar, fique à vontade, mas é mais um vídeo trabalhado em relação à opinião minha sobre o que eu vejo. Primeiro, da questão do adiamento e como isso vai influenciar as equipes que vão disputar a Série D e o Sampaio Corrêa e o próprio parâmetro do estadual. O primeiro assunto, que seria os adiamentos. Pegando aqui no site do GE, o Sampaio, ou melhor, o Campeonato Maranhense, ele não teve o segundo turno ainda iniciado pela uma questão de quase 7 jogos adiados. E o que acontece? Muito desses adiamentos estão acontecendo pelo simples fato de não haver estádio. Pois o Castelão está sobrecarregado e para evitar que o gramado ele acabe passando por muito problema ou ele acabe mesmo sendo prejudicado, o intervalo de jogos são um pouco maior. Então, a Secretaria de Esporte e Lazer do governo do estado está cuidando melhor um pouco do Castelão. Ok. Precisou o Motoclube vir? Precisou, perdão, o Flamengo vir? Precisou. Mas está cuidando. Então, esse é o primeiro ponto. O estádio Castelão ele não pode ter tantos jogos consecutivos. Isso pode indicar uma sobrecarga e isso seria prejudicial para o Castelão. Mas até aí tudo bem. Tem uma sobrecarga, tem o campeonato estadual, mas tem também a Copa do Nordeste. Então manda no Nilzinho Santos. O Nilzinho Santos era para ter sido entregue em fevereiro. Para início de conversa, foi avisado para a foi conversado com a Sendel que ela nem sabia que o estadual tinha começado e ela nem ia saber como estava o Nilzinho Santos se o Motoclube, por causa do Castelão sendo utilizado pelo Flamengo, não ia saber que o Nilzinho Santos não tinha adequação para o Campeonato Maranhense. E aí se tem um papo que a Federação Maranhense não avisou sobre o aviso do campeonato para a prefeitura para ela adequar o estádio, mas ao mesmo tempo a prefeitura deveria saber, ou entende um pouco quem trabalha na secretaria, que todo começo de ano tem campeonato estadual. E normalmente algumas equipes usam as instalações do Nilzinho Santos. Então, nessa pataquada toda, o campeonato acabou sendo atrasado. E dos 7 jogos que estão sendo adiados, ao todo realmente 7 jogos, 5 ou 6 são na capital. Os jogos que foram adiados: Tutum e IAP, isso por causa da copinha, que o IAP pediu o adiamento. Motoclube Viana, Motoclube IAP, Maranhão Tutum, IAP Maranhão e Maranhão e Sampaio. Esses foram jogos adiados. Aí o que acontece? Iniciou-se um efeito cascata. Porque se um jogo estava adiado, se esse jogo estava adiado, outros precisaram ser adiados do segundo turno, que aconteceriam em São Luís, para que o calendário pudesse ser completado. Não à toa, só a Imperatriz e Pinheiro têm os seus jogos completos. De resto, todas as demais equipes, 6 equipes ao todo, não têm as rodadas completas. E isso é extremamente prejudicial. Primeiro porque o estadual já tem 18 datas, quando disponibilizados são até 13 pela CBF. 18 datas e que naturalmente o campeonato ia se estender para o brasileiro da Série D e prejudicar o planejamento das equipes que estão na Série D. Imperatriz, Maranhão, e Sampaio Corrêa. Então, o campeonato já ia se estender e nesse estágio atual, de que tudo indica que vai demorar muito para esses jogos serem resolvidos, ou pelo menos esse mês de fevereiro não vai ter jogo, a gente não vai, talvez nem inicie só no fim, eu tô fazendo esse vídeo dia 12, tá? Talvez só no fim de fevereiro, dia 27, 28, que as rodadas sejam todas completadas, o primeiro turno, a gente consiga ir para o segundo turno e com o Nilzinho Santos liberado para conseguir utilizar.
Então, isso é uma palhaçada. O campeonato totalmente já é desorganizado pela Federação Maranhense, que não valoriza, e o governo estadual e a prefeitura menos ainda. E quem se lasca é o torcedor. Em relação ao Sampaio, isso prejudica muito, porque a gente sabe que o Sampaio vai refazer o planejamento. O elenco vai ser todo refeito, seja para a Série D, seja para a Série C. Então o elenco vai ser totalmente refeito. Inclusive, com o julgamento vindo do caso Yuri Ferraz, e que pode, na sexta-feira, dia 14, pode trazer um resultado diferente, que pode colocar o Sampaio na Série C, e só depois, quando esse vídeo for lançado, vai ter a confirmação ou não, pode vir a correção na edição. Independente do que aconteça, o Sampaio ele vai ter que replanejar, reorganizar, refazer todo o elenco, porque o elenco é muito fraco. E isso vai ser muito difícil com o campeonato rolando, porque muitos jogadores têm contrato só até o final do Maranhense, e aí o Sampaio, com um elenco mais curto, com pouco dinheiro, vai ter que esperar o Maranhense acabar para se livrar de tal jogador, para trazer outro jogador, para encaixar dentro da questão financeira do clube. E o Sampaio pode começar uma Série D muito prejudicada, com um elenco muito abaixo do esperado, até para uma quarta divisão. Então, o planejamento do clube em si já foi pode ser todo cagado, pode ser todo lascado por causa desse problema em relação ao Campeonato Maranhense, que a gente vai esperando atualizações mais à frente do que pode acontecer, se os jogos realmente vão ser remarcados, ou até mesmo a liberação mais rápida do Nilson Santos para resolver esse problema. Mas esse é o primeiro ponto a ser discutido, que é discutido agora, encerrado, que seria esse adiamento e como ele pode influenciar em relação ao planejamento do Sampaio e o ano do Sampaio de 2025. Fazendo a primeira correção em relação à primeira parte do vídeo, desde o dia 12 não teve apenas alguns jogos que aconteceram, como o Motoclube vencendo de 4-1 a equipe do Viana, que era um jogo atrasado, além de o Tuntum empatar com o IAP, que também era um jogo atrasado da primeira rodada, o Maranhão vencer o Viana por 3-0 e o Imperatriz empatar com o Tuntum. Lembrando que desses jogos, apenas o jogo entre IAP e Tuntum e Motoclube Viana eram jogos atrasados. Os jogos de Maranhão e Viana, Imperatriz e Tuntum já eram válidas pelas rodadas seguintes. Com isso, vocês vão vendo agora como está a situação do Campeonato Maranhense, a tabela aparecendo nesse momento. Em relação aos estádios, o Nilzinho Santos ainda não foi entregue e com isso ainda ficou o Castelão, e a Federação Maranhense teve que recorrer a mandar os jogos das equipes para o interior. O Motoclube vai jogar no Biran Castro, em Viana, e o Sampaio Correia vai jogar em Cantanhede contra o Imperatriz, e ao que tudo indica, essa será a situação até se resolver a questão do Nilzinho Santos e Castelão. Agora, falando sobre o campeonato estadual, eu vou repassar rapidamente aqui a nossa classificação, e espero que a classificação esteja na edição do Campeonato Maranhense. Indo rapidamente buscar aqui no Google, importante citar, no Google, onde inclusive o jogo que era da rodada entre IAP e Maranhão foi adiado, a gente vai fazer um parâmetro além Sampaio. Então eu não vou falar em si do Sampaio, porque eu já falo toda hora, a gente sabe disso, mas eu vou dar um parâmetro do que eu vejo das outras equipes. Em relação à equipe do Imperatriz, a equipe do Imperatriz é uma equipe bem organizada, é uma equipe que tem jogadores interessantes, tem um artilheiro, que é o Papel, e que o Sampaio deve ficar de olho, como também o Café, que são dois jogadores muito interessantes da equipe do Imperatriz. O Café ele já se destacava desde a temporada passada, ele fez uma boa estadual de 2024 e continua se destacando em 2025, enquanto o Papel tem sido, para mim, a surpresa, o atacante Papel, sendo artilheiro com 5 gols, e um dos principais destaques da equipe do Imperatriz, que tem um bom comando do Júnior Amorim, e que, ao que tudo indica, mesmo que comendo pelas beiradas, e meu gato no fundo tá miando, vem para disputar diretamente por essa vaga, disputar diretamente dentro desse G4, e que provavelmente vai conseguir se classificar para a próxima fase. Já a equipe do Pinheiro, ela tem como principal destaque o Neto, que foi um jogador que até inclusive passou pela equipe do Sampaio Correia e que está sendo um grande destaque, é o 10 da equipe, é o cara que comanda o jogo, é o cérebro da equipe, o principal jogador. Mas o Pinheiro ele tem sofrido muito, ele teve uma queda de desempenho nos últimos jogos, e além de ter sofrido a primeira derrota em casa, então era um time que estava ganhando só em casa e fora não jogava bem, e agora sofrendo com um elenco mais limitado e curto, tem sofrido um pouco com algumas baixas.
mas acredito que o Pinheiro continua tendo uma equipe competitiva e que vai ser capaz sim de conseguir essa terceira ou quarta vaga e de chegar ao, como se fala, de chegar à segunda fase. Mas eu acho importante citar que o Pinheiro ele precisa voltar um pouco a ser mais competitivo, a não perder pontos e começar a buscar pontos fora de casa se quiser almejar algo a mais, porque as outras equipes já estão se recuperando e começam a ficar a disputar essa vaga. Um exemplo disso é Tuntum e Iap. Duas equipes que eu coloquei que iam disputar para não cair. Eles e seria uma disputa para não cair. É a equipe do Tuntum que sofre muito com uma questão da própria organização, ou melhor dizendo, da gerência da equipe. Então, em um momento faz uma boa temporada, no outro briga para não cair e no outro é rebaixado. Então é uma equipe que tem muita variação e não consegue ter um progresso para conseguir um progresso linear para conseguir almejar coisas maiores. E ela acabou começando muito mal, demorou para conseguir se recuperar, mas ainda tendo 2 jogos faltando, teve uma recuperação, já aparece na quarta colocação e dependendo de como vai se sair nesses jogos, que são contra equipes da capital, alguns jogos fora, pode ser que se confirme na briga na parte de cima da tabela. Da mesma coisa o IAP, e eu que colocava como uma equipe que seria rebaixada junto com a equipe do Viana, mas já tinham me dito que o fator jogadores da Copinha poderia fazer a diferença, jogadores e técnico, porque é importante citar que o técnico ali do Maracanã, ex-jogador e ex-treinador do Sampaio, está treinando a equipe. E a equipe começou a reagir, a equipe começou a conseguir resultados, inclusive uma vitória contra a equipe do Pinheiro lá em Pinheiro. Então a equipe do IAP consegue sua segunda vitória, chega a 7 pontos e sai da zona de rebaixamento e também pode almejar algo maior, mas isso depende muito de como essa equipe vai lidar, porque tem 3 jogos faltando e também contra equipes da parte de cima da tabela contra equipes mais fortes, como o Tuntum, confronto, vamos dizer assim, direto, e contra o MAC, por exemplo. Então a gente tem que ver como essa equipe vai reagir. Mas hoje, posso estar errado, prognóstico, mudam, né? Dia 12, daqui um mês, pode estar totalmente diferente. Eu vejo um Tuntum com um pouco mais de possibilidade de conseguir disputar do que o IAP. Mas isso pode realmente estar errado. E o IAP, usando o fator Copinha, jogadores da Copinha, pode ter uma grande disparada e até mesmo entrar por essa disputa pela terceira e quarta vaga. Aí temos Maranhão e Motoclube. O Viana, eu vou logo colocar direto que o Viana não ganha. O Viana não vai ganhar nenhum jogo nesse campeonato estadual. A equipe é muito ruim. A equipe foi feita às pressas. E acima de tudo, a equipe ela é amadora. Então ela está usando a cota de amadora do campeonato maranhense. E por causa disso, acredito eu, que é uma equipe que não vai dar trabalho. Então vai ser o bônus, vamos dizer assim, do Campeonato Maranhense. Então a equipe do Viana, vocês podem esquecer, não vai dar muita coisa. E espero que o Viana Mil Grau não fique puto comigo por estar falando isso. E por fim, Moto e Mac. Sobre o Maranhão Atlético Clube, tá tentando se encontrar, não começou o ano muito bem. E Flávio Araújo, que é o técnico deles, muito conhecido pela passagem aqui no Sampaio, tá tentando encontrar o time, tá tentando encaixar. Parece que no Campeonato Maranhense isso já aconteceu. Ele conseguiu encaixar um pouco a equipe, conseguiu achar formas de tornar a equipe ofensiva, porque a equipe tinha muito questão de se defender muito, mas não sabia atacar. E é o que tudo indica, o Mac conseguiu ter essa melhora, conseguiu se recuperar. Mas ao mesmo tempo que se recuperou, outras equipes também se recuperaram. E meio que ela acabou indo pro bolo, e está mais constante nessa disputa. Vamos ver como o Mac ele pode ir reagindo, porque o Flávio Araújo é um técnico que tem a capacidade de conseguir recuperar a equipe, tem a capacidade de, com bons jogadores, conseguir fazer a equipe desbandar mais um pouco. Vai ter um confronto difícil, inclusive, contra o Vitória na Copa do Brasil, e que também vai ser um teste para a equipe do Mac. Mas eu vejo que com o Flávio Araújo e com os reforços que possam chegar na equipe do Mac, que o Mac precisa, e que está enfrentando uma desbandada, então o elenco precisa de reforços e ao mesmo tempo tá, né, fazendo uma reformulação, vamos dizer assim, como ela vai se comportar. E é importante porque eles têm uma Série D pela frente
e que talvez caiam no nosso grupo e que possam ser uma equipe que a gente vai confrontar diretamente por vagas na fase de mata-mata. E por último, o Motoclube de São Luís, que começou muito bem, não, o período Morto Clube começou muito bem, conseguindo uma classificação vindo do mata-mata da Copa do Nordeste, eliminando o Botafogo da Paraíba e o Retrô, que são equipes, o Retrô nem tanto, mas Botafogo da Paraíba, que são equipes complicadas de se enfrentar, o Botafogo principalmente lá no Almeidão, e que parece que começou bem e que vive um âmbito diferente, vamos dizer assim, uma dicotomia de uma equipe aguerrida, de uma equipe que tem jogado bola, de uma equipe que apresenta um bom futebol na Copa do Nordeste e no Campeonato Maranhense não está jogando nada. Não à toa está na zona de rebaixamento e que precisa, acima de tudo, conquistar duas vitórias para conseguir escapar desse rebaixamento, sair da zona. Então o Moto está numa situação bastante complicada, está muito afundado. Se não fosse a Copa do Nordeste e essas classificações, o Zé Augusto já tinha caído e ia querer no Sampaio Correia. Mas o Motoclube está dentro dessa dicotomia, está dentro dessa grande diferença de jogar um futebol interessante para uma equipe limitada na Copa do Nordeste, mas quando chega no estadual não está performando muito bem. E se a equipe não acordar logo, a briga do Motoclube, que seria para ganhar estadual, que seria mesmo até para vaga no Nacional para a próxima temporada, vai se tornar uma luta contra o rebaixamento, que eles conhecem muito bem. Correção 2 sobre as informações que foram passadas agora. O Campeonato Maranhense continua na mesma situação, o Motoclube conseguiu vencer e se recuperar um pouco e encostar nas equipes da frente, porém ela não mudou muito, o Maranhão continua se recuperando, a equipe do Tutum consegue também ter uma ótima recuperação e já aparece brigando pela classificação, junto com a equipe do Pinheiro. O novo líder é o Imperatriz, mas o prognóstico passado não muda muito. Então, Imperatriz, Sampaio brigam ali pela liderança, enquanto Maranhão, Tutum e Pinheiro, ao que tudo indica, vão brigar por essa vaga. O IAP a gente precisa saber como vai lidar com a saída de Arlindo Maracanã, e o Motoclube ainda tem as possibilidades de se recuperar, porém precisa se sair bem contra as equipes nos jogos atrasados. Então é isso. Antes de concluir o vídeo, loja MR Griffes, a loja do torcedor maranhense, a loja de quem segue o Bolívia que me emociona, onde vocês acham uniformes nacionais, internacionais, de seleção. Agora tem conjunto também, para você tiver interesse de comprar o conjunto completo do seu time que você torce. Eu não tenho ainda do Sampaio, mas espero que tenha no futuro. E vocês podem aproveitar o cupom BQME1923, que utilizando esse cupom vocês vão ter 10% de desconto na primeira compra. Então é isso, muito obrigado a você que viu esse vídeo até agora, um vídeo um pouquinho mais longo, fazendo um balanço sobre essas duas questões. E trabalharemos com mais vídeos desse tipo em nosso canal para dar uma movimentada e também, né, trazer algo diferente além do que aquilo que a gente faz. Então é isso, muito obrigado, falou!